A partir de agora, iremos dar uma olhada no que a Voyager 2 acaba de enviar aos cientistas. Existem mistérios à nossa volta e somos fascinados pelo que não podemos compreender. Fenômenos inexplicáveis são descobertos todos os dias, mantendo nossa curiosidade aguçada, e a perspectiva de realmente conhecer o mundo ao nosso redor é um conceito estranho. Todos os dias é possível encontrar algo novo e excitante, grande ou pequeno, nos lugares mais extremos da Terra. Alguns nos levam a planetas diferentes e nos falam sobre o cosmos, alguns nos falam sobre nossas histórias. Todos eles nos deixam ansiosos para aprender mais. A 19 bilhões de quilômetros da Terra, existe um limite indescritível que marca a borda do Reino do Sol e o início do espaço interestelar. Quando a Voyager 2, a missão espacial de mais longa duração, cruzou a fronteira mais de 40 anos após seu lançamento, ela enviou um sinal fraco do outro lado que os cientistas já decodificaram. A nave da NASA é a segunda a viajar além da heliosfera, a bolha de partículas carregadas que jorra do Sol. Apesar de partir um mês à frente de sua irmã gêmea, a Voyager 1, ela cruzou o limiar do espaço interestelar mais de 6 anos atrás, depois de fazer a rota cênica através do Sistema Solar e fornecer o que resta as únicas imagens em Close-Up de Urano e Netuno. Agora a Voyager 2 enviou de volta a visão mais detalhada até então da borda de nosso Sistema Solar. Apesar dos cientistas da NASA não terem ideia no início de que ela sobreviveria para ver este marco. Não sabíamos o tamanho da bolha, e certamente não sabíamos que a espaçonave poderia viver o suficiente para alcançar a borda da bolha e entrar no espaço interestelar, disse o professor Ed Stone, do Instituto de Tecnologia da Califórnia, que está trabalhando na missão desde antes de seu lançamento em 1977. A heliosfera pode ser considerada uma frente climática cósmica, uma fronteira distinta onde partículas carregadas saindo do Sol encontram um vento interestelar mais frio soprando de supernovas que explodiram há milhões de anos. Antigamente, pensava-se que o vento solar desaparecia gradualmente com a distância, mas a Voyager 1 confirmou que havia um limite, definido por uma queda repentina na temperatura e um aumento na densidade das partículas carregadas, conhecido como plasma. O segundo conjunto de medições da Voyager 2 dá novas percepções sobre a natureza dos limites da heliosfera, porque na Voyager 1, o instrumento crucial projetado para medir diretamente as propriedades do plasma havia quebrado em 1980. Medições publicadas em 5 artigos separados na Astronomia da Natureza revelam que a Voyager 2 encontrou uma fronteira heliosfera muito mais nítida e fina do que a Voyager 1. Isso pode ser devido à Voyager 1 cruzar durante o máximo solar. A atividade está atualmente baixa. Ou a própria nave pode passar por uma trajetória menos perpendicular, o que significa que acabou ficando mais tempo na borda. O segundo ponto de dados também dá algumas dicas sobre a forma da heliosfera, traçando uma borda de ataque algo como uma bala sem corte. Isso implica que a heliosfera é simétrica, pelo menos nos 2 pontos onde a espaçonave Voyager cruzou, disse Bill Courtat, pesquisador da Universidade de Iowa, e coautor de um dos estudos. Isso significa que esses 2 pontos na superfície estão quase na mesma distância. A Voyager 2 também dá pistas adicionais sobre a espessura da heliosfera, a região externa da heliosfera e o ponto onde o vento solar se acumula contra o vento que se aproxima no espaço interestelar, como a onda de proa enviada à frente de um navio no oceano. Os dados também alimentam um debate sobre a forma geral da heliosfera, que alguns modelos prevêem que deve ser esférica e outros mais como uma meia de vento, com uma longa cauda flutuando atrás enquanto o sistema solar se move através da galáxia em alta velocidade. A forma depende, de forma complexa, das intensidades relativas dos campos magnéticos dentro e fora da heliosfera, e as medições mais recentes sugerem uma forma mais esférica. No entanto, há limites para o quanto pode ser obtido de 2 pontos de dados. É como olhar para um elefante com um microscópio, disse Courtat.
Duas pessoas vão até um elefante com um microscópio e fazem duas medidas diferentes. Você não tem ideia do que está acontecendo no meio. Além da heliosfera, o sinal da Voyager 2 ainda está sendo enviado de volta, levando mais de 16 horas para chegar à Terra. Seu transmissor de 22,4 watts tem uma potência equivalente à luz de uma geladeira, que é mais de 1 bilhão de bilhões de vezes mais fraca quando chega à Terra e é captada pela maior antena da NASA, um prato de 70 metros. As duas sondas Voyager, alimentadas por plutônio em decomposição constante, devem cair abaixo dos níveis críticos de energia em meados da década de 2020. Mas eles continuarão em suas trajetórias muito depois de ficarem em silêncio. As duas Voyager sobreviverão à Terra, disse Courtad. Eles estão em suas próprias órbitas ao redor da galáxia por 5 bilhões de anos ou mais, e a probabilidade de eles colidirem com qualquer coisa é quase zero. Nosso mármore azul é frágil e somos constantemente lembrados disso. Na verdade, um exemplo recente veio quando funcionários da NASA disseram que um grande asteroide quase fez contato conosco. Com eles dizendo que não tinham ideia de que estava indo em direção ao nosso planeta. É apenas um dos exemplos usados por cientistas que descrevem como o espaço pode ser imprevisível. Com eles dizendo que, embora tenhamos equipes e equipamentos em todo o mundo para ajudar a detectar essas coisas, de vez em quando asteroides escapam, deixando-nos completamente despreparados. Um grande asteroide colidiu com a órbita da Terra há alguns dias. Ele era classificado como potencialmente perigoso pelos cálculos espaciais. A aterrorizante rocha, chamada 2003 SD-220, tem um enorme 1 km de largura e retornará à órbita do nosso planeta para outro encontro próximo. Ele orbita o Sol em um caminho que viaja entre Vênus e a Terra, circulando a estrela de nosso sistema solar uma vez a cada 9 meses. Pertencente ao grupo Aten, de objetos espaciais, foi descoberto pela primeira vez em setembro de 2003, depois que os astrônomos o avistaram no Observatório Lowell, de pesquisa de objetos próximos à Terra. Depois de localizar a pedra aterrorizante de sua base na estação Anderson Mesa, perto de Flagstaff, Arizona, ela foi classificada como potencialmente perigosa. 2003 SD-220 varia em termos de quão perto se aproxima da Terra cada vez que passa. Com seu encontro mais próximo até agora sendo registrado em 22 de dezembro de 2018. Naquele ano, o asteroide estava a cerca de 7 distâncias lunares, 2.600.000 quilômetros, de nosso planeta. Muito mais perto do que apenas 3 anos antes, quando no dia de Natal o viu passar a cerca de 28 distâncias lunares de nós. A rocha foi marcada como um possível local para uma missão robótica no futuro, enquanto os cientistas esperam aprender mais sobre o objeto. Isso ocorreu apenas alguns dias depois de um alerta ter revelado que um asteroide que se acredita ser 10 vezes maior do que a árvore de Natal Rockefeller deste ano, em Nova York, está a caminho da Terra. Embora seja provável que o asteroide fique a 6,5 milhões de quilômetros de nosso planeta, na verdade não está tão longe quanto parece. Entretanto, qualquer objeto espacial em movimento rápido que se aproxime de 7,5 milhões de quilômetros é considerado potencialmente perigoso pela Organização Espacial. É por isso que a Agência Espacial disse que vai ficar de olho no asteroide e acrescentou que espera fazer uma aproximação. A NASA considera qualquer objeto em movimento rápido passando por dentro de 193 milhões de quilômetros da Terra como um objeto próximo de sigla, NEL. Uma pequena mudança na trajetória desses objetos pode ser desastrosa, razão pela qual muitos NELs são sempre rastreados e monitorados pela Agência Espacial para ver se algum está em rota de colisão com o nosso planeta.